Meus amigos do primeiro período do curso de Direito do SENEC, presta atenção, conforme combinado, fiquei devendo para os senhores aí uma revisão para a nossa prova. Em virtude do feriado, não conseguimos fazer essa revisão em sala de aula, mas vou fazer agora. Os senhores já sabem a minha opinião em relação à prova, questão de mensuração de conhecimento, né? Não é o método mais eficaz, mas é o que tem para hoje, e para poder passar eu preciso tirar uma nota razoável. Mas não preocupe com isso não, preocupe em aprender. A revisão, ao contrário da prova, de fato é um método eficiente de aprendizado, né? Eu gosto muito e vejo muito resultado nas revisões, então aconselho os senhores sempre estar fazendo revisões do conteúdo que é ministrado em sala de aula. Então, para pagar o compromisso, para pagar a promessa, para pagar a combina que eu fiz com os senhores, segue a revisão aí para a nossa primeira prova, beleza? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Então vamos lá. O que eu preciso saber? Nada que nós não tenhamos trabalhado em sala de aula, beleza? Primeira coisa, nós vimos lá quanto à origem da Constituição. Nós vimos que quanto à origem ela pode ser promulgada ou outorgada. Nós vimos que a Constituição de 88 ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, e essa promulgação da Constituição de 88, ela ampliou os direitos e garantias fundamentais ou limitou esses direitos e garantias fundamentais? Esse início de um novo regime político, a Constituição de 88, caracterizou uma ampliação dos direitos individuais ou uma limitação? Cuidado com isso, né? Então, a Constituição de 88, de fato, ela ampliou os direitos e garantias fundamentais e não limitou. E nós precisamos entender ainda em relação à Constituição de 88 que antes dela haviam várias leis em vigor. Após ela, outras leis também foram editadas, entraram em vigor. E aí, nós precisamos entender que, professor, as leis anteriores à Constituição de 88, que não são compatíveis com a Constituição, elas são automaticamente inconstitucionais? Todas as leis anteriores à Constituição de 88 são automaticamente inconstitucionais? E, portanto, se são inconstitucionais, são revogadas? Como é que funciona essa questão da compatibilidade da Constituição com as leis que são anteriores à Constituição? Lembra que nós aprendemos isso? Quando eu faço essa análise junto à Constituição de compatibilidade, eu preciso analisar as leis anteriores à Constituição, que são incompatíveis com a Constituição, elas não são inconstitucionais, né? Elas não foram recepcionadas pela Constituição, né? Não é uma questão de inconstitucionalidade. Eu falo que ela não foi recepcionada, que elas não foram recepcionadas pela Constituição de 88. As normas anteriores à Constituição, que são incompatíveis com ela, não foram recepcionadas. As posteriores à Constituição, aí sim, que não são compatíveis, elas são inconstitucionais, beleza? Então, eu analiso a contemporaneidade da norma. Se a norma é anterior à Constituição e é incompatível com ela, não foi recepcionada. A norma posterior à Constituição, incompatível com ela, de fato, inconstitucional. Beleza? Então, veja bem, as normas anteriores à Constituição de 88, com a promulgação da Constituição, elas são automaticamente inconstitucionais? Cuidado com isso, não são, né? As que são incompatíveis não foram recepcionadas, as que são compatíveis foram recepcionadas e continuam em vigor. Sabendo disso, eu preciso entender que a Constituição, ela é a lei maior. Lembra? Primeira aula, lei maior, ela é a pica das galáxias, é ela que dá validade a todo o ordenamento jurídico brasileiro. Naquela pirâmide de Kelsen, na hierarquia das normas, ela está lá em cima. E cabe à Constituição, meus amigos, organizar os estados, organizar os poderes, organizar o Estado, organizar os poderes, assegurar os direitos e garantias fundamentais. Lembra disso? Então, cabe à Constituição isso. Ela dá validade a todo o ordenamento jurídico brasileiro, ela organiza os poderes, organiza os estados, define os direitos e garantias fundamentais, estabelece os princípios básicos de organização do Estado. Cuidado com isso. A Constituição faz tudo isso no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Sendo a norma maior, a lei suprema, né, a norma que dá validade a todo o ordenamento jurídico brasileiro. Sabendo disso, todas as demais normas têm que ser
compatíveis com a Constituição. Todas as demais normas devem estar em conformidade com a Constituição, inclusive as normas anteriores. Se as normas anteriores à Constituição não tiverem em conformidade com ela, é o que a gente fala que essas normas não foram recepcionadas. Beleza? Até aí, tranquilo. Vamos avançar então para a gente ser objetivo e tentar resumir isso ao máximo. Beleza. Lembra que nós temos a estrutura hierárquica das normas, naquela pirâmide de Kelsen. Eu preciso entender as emendas constitucionais, né? Aquela manifestação do poder constituinte derivado reformador que emenda a Constituição por aquele rito especial que nós já vimos. Na estrutura hierárquica, as emendas constitucionais, elas entram aonde? Elas entram no topo, junto com a Constituição, status constitucional, elas entram status de lei, status legal, ou ela entra entre a lei e a Constituição no status supralegal. Então, a emenda constitucional, ela modifica a Constituição, ela muda o texto constitucional. Então, a emenda constitucional, ela tem status de Constituição. Então, ela está no topo, ela faz parte da Constituição. Só que naquela pirâmide de Kelsen, além disso, eu preciso entender que nós temos tratados internacionais que foram integrados ao ordenamento jurídico brasileiro, que aplicam aqui no Brasil, porque o Brasil é signatário. Então, normas de convenções e tratados internacionais, nas quais o Brasil faz parte, aplica aqui no ordenamento jurídico brasileiro. O que eu preciso saber, professor? Essas normas, essas convenções e tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, que aplicam no ordenamento jurídico brasileiro, naquela pirâmide de Kelsen, elas entram onde? E aí a gente precisa dar aquela paradinha. Peraí, se você está falando de tratado internacional, professor, que tipo de tratado? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Poxa, eu tenho tratados internacionais de direitos humanos aprovados no rito de emenda constitucional, eu tenho tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados no rito de emenda constitucional e eu tenho tratado internacional que não são de direitos humanos. Cada um desses tratados, eles entram em um lugar naquela pirâmide de Kelsen. Lembra? Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado no rito de emenda constitucional, entra no topo, junto com a Constituição. Status de Constituição, status constitucional. Eu tenho um tratado também de direitos humanos, mas que não foi aprovado no rito de emenda constitucional, mas é de direitos humanos também. Ele entra junto com a Constituição? Não, porque ele não foi aprovado no rito de emenda. Ele vai entrar abaixo da Constituição, mas acima das leis. Esse tratado de direitos humanos não aprovado no rito de emenda, ele tem status supralegal, acima da lei, abaixo da Constituição. Beleza? E aí nós temos os tratados internacionais comuns, que não tratam de direitos humanos. Ou seja, eles não foram aprovados no rito especial de emenda constitucional. Eles vão ingressar, então, no ordenamento jurídico brasileiro, eles vão ingressar no sistema jurídico brasileiro com status legal, com status de lei. Não é constitucional, não é supralegal, mas com status de lei. Lei ordinária, beleza? Tranquilo, ali, como fosse uma norma primária, beleza? Um ato normativo primário, buscando validade diretamente ali na Constituição. Lei ordinária, lei complementar, lembra disso? Mas lembra bem, os tratados internacionais comuns que não tratam de direitos humanos, não foram aprovados no rito especial de emenda constitucional, eles têm status de lei. Beleza. Outra coisa importante que a gente precisa saber, que a Constituição ela é a lei maior, nós já vimos isso, ela que dá validade a todo o ordenamento jurídico brasileiro. Sabendo disso, ela tem diversas normas dentro dela, diversos princípios. E é importante a gente entender que entre normas constitucionais não há hierarquia. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Elas têm o mesmo status, o mesmo valor. Dependendo do caso concreto, eu vou fazer uma ponderação. Um princípio vai sobressair mais do que o outro,
na aplicação concreta daquele caso. Lembra? Robert Alexy fazia uma ponderação dos princípios, mas não há hierarquia entre as normas constitucionais. Beleza? O que acontece? Eu já adiantei, mas a gente precisa lembrar que a pirâmide de Kelsen tem lá em cima a Constituição, abaixo da Constituição eu tenho os atos normativos primários e embaixo dos atos normativos primários, lá embaixo da pirâmide, eu tenho os atos normativos secundários, beleza? E eu sei que as normas inferiores buscam validade nas normas superiores, que buscam validade nas normas superiores, que buscam validade na Constituição. A Constituição está em cima, abaixo da Constituição eu tenho os atos normativos primários, lei complementar, lei ordinária, e embaixo dos atos normativos primários eu tenho os atos normativos secundários, decretos, resoluções, portarias. Tranquilo? A lei ordinária, a lei complementar é um ato normativo primário ou secundário? Ela é um ato normativo primário. Por quê? Porque ela busca validade primeiramente na Constituição. Ela busca validade diretamente na Constituição. Lei complementar, lei ordinária são atos normativos primários, porque buscam seu fundamento, buscam sua validade diretamente na Constituição Federal. Tranquilo? Até aí, tá de boa? Então vamos lá. Em uma das primeiras aulas que nós tivemos, nós falamos sobre a teoria da Constituição e um dos temas que nós abordamos foi a classificação da Constituição. E aí nós vimos diversas classificações, dentre elas a origem, a estabilidade, o conteúdo, a forma. E o que eu preciso saber a priori em relação à origem? Como que surgiu a Constituição? Como que ela originou? Houve uma participação popular ou não houve uma participação popular? A Constituição de 88, ela foi enfiada goela abaixo, outorgada, não houve a participação popular, ou foi uma Constituição onde o povo pôde participar dessa Constituição? Ou seja, ela foi promulgada, houve um processo democrático, houve a participação do povo, ou ela foi outorgada, enfiada goela abaixo? Então, a Constituição de 88, que ampliou os direitos e garantias fundamentais, ampliou diversos direitos, houve sim a participação do povo. Então, quanto à origem da Constituição, ela foi promulgada e não outorgada. E essa Constituição de 88, em uma outra classificação dela, nós falamos de estabilidade. Quando eu trato da estabilidade da Constituição, eu estou falando assim, o quão é dificultoso ou fácil para modificar essa Constituição? Ela é uma Constituição estável ou ela é facilmente modificada? E quando a gente trata da estabilidade da Constituição, a Constituição ela pode ser rígida, ela pode ser flexível, semiflexível ou até super rígida. Lembram disso? E aí eu preciso saber qual é a classificação da nossa Constituição. Ela é rígida, semi-rígida, super rígida, que é um conceito trazido aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Quanto à estabilidade, quanto à possibilidade de modificação da nossa Constituição, ela é rígida. Por que ela é rígida? Porque para modificar a Constituição, eu preciso de um processo mais dificultoso do que o processo que é feito para modificar as leis. Beleza? Então, em relação à estabilidade, eu falo de rígida, flexível, semiflexível, super rígida. Em relação à origem, como ela nasceu, como ela foi colocada, ela é promulgada ou outorgada. A nossa é promulgada. A nossa de 88 é promulgada. Quanto à origem, quanto à estabilidade, ela é rígida. Tranquilo? E aí nós vimos esse processo de um novo Estado, de uma criação de uma nova Constituição, e isso ocorre, muitas das vezes, por causa de algo chamado hiato constitucional. Lembra disso? O que é o hiato constitucional? Professor, o hiato ele vem de português, né? O i sozinho numa sílaba só, separa as sílabas, o i fica sozinho na sílaba. Há uma separação
do I com a outra sílaba. É mais ou menos isso o hiato constitucional, ou seja, há uma separação, há um descompasso, há uma lacuna entre a Constituição e a realidade social. Olha aqui um hiato. A Constituição ela tem que andar junto com a realidade social. Quando há esse distanciamento da Constituição com a realidade social, abre uma lacuna, acontece um divórcio, segundo alguns autores. Há um distanciamento entre a Constituição e a realidade social. E esse distanciamento eu chamo de hiato constitucional. E quando há esse ato, há uma possibilidade de modificar a Constituição, de criar uma nova Assembleia Constituinte, porque distanciou-se demais a Constituição da realidade social. E esse distanciamento é o que nós chamamos de hiato constitucional. Tranquilo? Dentro dessa teoria da Constituição ainda, nós vimos o poder constituinte. O que é o poder constituinte? O poder de criar, modificar, alterar o quê? A Constituição. O poder de criar uma nova Constituição, o poder de modificar uma Constituição, o poder de alterar essa Constituição. E nós precisamos saber dessas nuances, porque nós temos o poder constituinte originário e nós temos o poder constituinte derivado do originário. O poder constituinte originário é o poder constituinte de criar aquela Constituição. O poder constituinte derivado é o poder de reformar a Constituição, ou um poder de criar uma Constituição do Estado. Então a gente precisa saber daquelas divisões, tá? Então, assim, resumidamente, o poder constituinte originário, o poder de criar uma nova Constituição, ele pode ser histórico. Quando cria a primeira Constituição do Estado, nós vimos que a nossa primeira foi a Constituição do Império de 1824, é a única que eu posso falar que houve a manifestação do poder constituinte originário histórico. As demais constituições, depois de 1824 a de 1891, a Constituição da República, já não é mais manifestação do poder constituinte originário histórico, mas sim do poder constituinte originário revolucionário. E aí toda a Constituição Federal que veio depois já não é mais histórico, é revolucionário. Rompe com o Estado anterior e cria-se um novo Estado. Beleza? Tranquilo? Mas o que eu preciso saber? Objetivamente, o poder constituinte derivado, como que ele subdivide? O poder constituinte derivado, ele vai subdividir em poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado reformador é a manifestação do poder que me permite alterar a Constituição por meio de um negócio, de um instituto, de um instrumento chamado emenda constitucional. O poder constituinte derivado reformador é o poder que permite alterar a Constituição por meio de emenda constitucional. O poder constituinte derivado decorrente é o que dá autonomia aos estados para criarem as suas próprias constituições estaduais. Não confunda crocodilo com cocô de grilo. Poder constituinte originário cria a Constituição, cria o novo Estado. O poder constituinte derivado, ele vai modificar a Constituição quando é derivado reformador, ou ele vai criar uma Constituição estadual, ou até modificá-la quando é poder constituinte derivado decorrente. Tamo junto? Tranquilo até aí? Dúvidas? Só na hora da prova, né? Então vamos lá. O que mais, professor, que eu preciso saber? Todas essas nuances de poder constituinte saibam, revisem, ouvem aqui, veja o vídeo, volta, vê de novo. Poder constituinte originário pode ser histórico, pode ser revolucionário. Poder constituinte derivado pode ser reformador, altera a Constituição por meio de emenda constitucional, pode ser decorrente, autonomia aos estados para criar as suas próprias constituições. Tranquilo? Saibam disso, saibam disso.
Então, se porventura, o poder constituinte derivado, ele pode ser histórico ou revolucionário. Está errado. Não confunda crocodilo com cocodrilo. Histórico e revolucionário é característica do poder constituinte originário. Característica do poder constituinte derivado é reformador ou decorrente. Tranquilo? Tamo junto? Beleza. E aí nós avançamos um pouco mais, entramos lá no artigo 1º, né? E lá no artigo 1º nós falamos sobre os princípios fundamentais, tudo que está dentro do guarda-roupa, né, Júlio? É princípio fundamental, ou seja, tudo que está dentro ali do artigo 1º até o artigo 4º, tudo isso é princípio fundamental. São princípios fundamentais. Mas dependendo da porta do guarda-roupa que ele estiver, se estiver na porta 1, eu falo dos fundamentos da Constituição. Se estiver na porta 2, eu estou tratando dos princípios da separação dos poderes. Se estiver na porta 3, eu estou tratando dos objetivos fundamentais. Na porta 4, dos princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Mas tudo isso são princípios fundamentais. Tudo isso é princípio fundamental. Beleza? Mas espera aí, professor. O que está no artigo 1º são fundamentos e também são princípios fundamentais, mas não é objetivo. Porque o objetivo está na terceira porta, no artigo 3º. Objetivos fundamentais são princípios fundamentais, mas não são fundamentos. Então, cuidado com isso. Então, veja bem, no artigo 4º, na porta 4 do guarda-roupa, o que está ali é princípio fundamental? Sim, tudo é princípio fundamental, do artigo 1 ao 4º. Mas o que está ali, além de ser princípio fundamental, é princípio das relações internacionais. Defesa da paz, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, autodeterminação, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Lembra disso? Então, veja bem, a defesa da paz, por exemplo, é um princípio fundamental, é um princípio das relações internacionais, mas não é fundamento, não é separação dos poderes, não é objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 3º, porta 3, é um princípio fundamental. Sim, claro, está dentro do guarda-roupa, está dentro dos 4 artigos, mas não é fundamento, não é separação dos poderes e nem princípio das relações internacionais. É objetivo fundamental. Então, lembrem disso, do artigo 1º ao 4º, deem uma lida, não confundam, tá? O que está no artigo 1º é fundamento, no artigo 2º, separação dos poderes, artigo 3º, objetivos fundamentais, artigo 4º, princípio princípio da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. 10 horas da noite, o cérebro já está bugando. Mas fiquem ligados nisso aí, beleza? E aí, o que a gente precisa saber? Preâmbulo da Constituição. Nós vimos que a Constituição se divide em preâmbulo, corpo dogmático e a ADCT, 3 partes. Dentro dessa ideia, existem algumas teses em relação ao preâmbulo: eficácia plena, irrelevância jurídica e relevância jurídica. Beleza? Então, olha só, o STF adotou qual? A doutrina adota qual teoria em relação ao preâmbulo da Constituição? Quando eu falo que o preâmbulo ele tem eficácia plena, eu estou falando que o preâmbulo ele tem o mesmo valor jurídico da própria Constituição, do corpo dogmático. Quando eu falo que o preâmbulo ele tem a eficácia plena, eu estou falando que o valor dele é igual ao corpo dogmático da Constituição. Beleza? Então, a gente precisa saber, dentro dessas 3 teses, eficácia plena, irrelevância jurídica ou relevância jurídica indireta, eficácia plena, relevância jurídica indireta e eficácia plena, relevância jurídica indireta e irrelevância jurídica. Qual foi a tese adotada pelo STF? Qual é a tese em relação ao preâmbulo? Nós adotamos a tese da irrelevância jurídica. Então, o preâmbulo, juridicamente falando, ele é
irrelevante. Não possui força normativa, ele tem mero caráter interpretativo, político, mas ele não tem força normativa, ele não tem o mesmo poder, ele não tem a mesma força jurídica do corpo dogmático. A tese adotada é da irrelevância jurídica, beleza? Não adotou da eficácia plena, não adotou da irrelevância indireta do preâmbulo, mas a irrelevância jurídica. Tá? Ok? Dá uma conferida lá. Eficácia plena, relevância jurídica indireta e irrelevância jurídica. É isso mesmo. Tá? Então, adotamos a tese em relação ao preâmbulo da irrelevância jurídica. Tamo junto? E aí, nós precisamos saber que a terceira parte da Constituição é o ADCT. E qual que é a função do ADCT? Então, ele serve como uma ponte de transição entre o regime constitucional anterior para o regime constitucional novo. Então, na Constituição de 88, nós tivemos esse ADCT, atos das disposições constitucionais transitórias, que ele faz essa transição de um Estado antigo para o novo. Para não pegar uma Constituição e jogar ali, o povo já tem que adequar de uma vez, o povo estranha. Então, peraí, vamos passo a passo, vamos fazendo esse processo de transição aos poucos. E o ADCT, ele serve para isso. Tranquilo? Tamo junto? Então, veja bem. E aí, logo em seguida, nós entramos no artigo 5º da Constituição, falamos dos primeiros incisos, alguns princípios de extrema relevância, falamos do princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, encontra expressamente na Constituição, salvo o melhor juízo, o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, E além disso, nós precisamos saber, o princípio da legalidade, ele aplica da mesma forma para a administração pública e para o particular? Lembra disso? Sim ou não? Claro que não. Então, quando eu trato do princípio da legalidade, eu preciso analisar o poder público e o particular. O poder público no princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, legalidade. O poder público só pode fazer aquilo que está previsto na lei. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, o princípio da legalidade não incide da mesma forma para o poder público e para o particular. Existe essa diferença conceitual. O público só pode fazer o que está na lei, o particular só pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tranquilo? Tamo junto? Beleza até aí? Outra situação que nós precisamos entender, o princípio da igualdade, nós vimos que do conceito de Aristóteles, tratar os iguais com igualdade e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Eu não posso tratar pessoas que estão no mesmo patamar de forma discriminada, de forma desigual. Mas eu posso tratar pessoas que estão em situações diferentes de forma desigual, na medida de suas desigualdades, para que essas pessoas aqui tenham os mesmos acessos, as mesmas oportunidades daquelas outras pessoas, que teoricamente têm mais acesso. E quando eu falo de princípio da igualdade, ou também princípio da isonomia, eu preciso entender dois vieses. Uma igualdade formal e uma igualdade material. Quando eu falo da igualdade formal, eu exijo essa aplicação das regras jurídicas para todos. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Princípio da igualdade formal. O que está na lei, o que está na norma, isso é igualdade formal. Todos são tratados de forma idêntica. Só que nós sabemos que na prática, tem um livro, A Revolução dos Bichos, que fala todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros, Tipo isso. Revolução dos Bichos, de George Orwell, lá. Muito bom o livro. O que acontece? Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. E esses que são mais iguais do que outros, eu preciso favorecer esses outros que não são tão iguais, que eles tenham os mesmos acessos. Mas quando eu falo que todos são iguais, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, todos são iguais perante a lei, isso é igualdade formal. E a igualdade formal exige uma aplicação idêntica de regras jurídicas a todos. Só que nós sabemos que homens e mulheres não são iguais na prática. E eu, para poder diminuir essa
diferença, essa distinção, eu crio políticas afirmativas, ações afirmativas por meio de políticas públicas para poder sair dessa igualdade formal, porque na prática todos não são iguais, né? E eu preciso buscar uma igualdade material. A igualdade material é essa igualdade na prática, né? Que nós chamamos também de equidade. Então eu preciso buscar essa igualdade material, tratar os desiguais de forma desigual, para que os desiguais aqui tenham o mesmo acesso, as mesmas oportunidades, para diminuir esse distanciamento, beleza? Então veja bem, a igualdade formal, ela exige uma aplicação da lei de forma igual para todo mundo. E a igualdade material, ela vai reconhecer essas desigualdades e vai tratar de forma diferente por meio de políticas públicas, de ações afirmativas para reduzir essas desigualdades. Estamos juntos? E eu faço isso, claro, nessa tentativa de reduzir essas desigualdades, eu faço isso por meio de ações afirmativas, ou seja, políticas públicas, cotas raciais, né, benefícios para uns e não para outros, porque esses são desiguais, mais do que esse, buscando sempre essa igualdade material, a equidade. Beleza? Tamo junto? Então, veja bem, lembrando que, mais uma vez, entendam as nuances do poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, tá? E mais um terceiro, poder constituinte difuso. O poder constituinte derivado reformador é o poder de modificar a Constituição por meio de emenda constitucional. E qual que é o rito, Luiz, de emenda constitucional? Lembra? Precisa de uma aprovação, quórum especial, um rito especial, uma aprovação nas duas casas, Congresso e Câmara, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. Beleza? Então, esse poder constituinte derivado reformador é o poder de modificar a Constituição. Tranquilo? E o que é o poder constituinte difuso, professor? Olha só, lembra? O poder constituinte difuso, cara, eu falei isso para vocês, é um negócio doido demais, né? Porque a Constituição é rígida, para modificar a Constituição, eu preciso de um procedimento mais rigoroso, um processo, um ritual específico de modificação, mais complexo do que as leis para poder modificar a Constituição. E o poder constituinte difuso, ele vem contra isso. Por quê? Ele muda a Constituição sem ser por esse processo, mas ele não muda o texto da Constituição. O poder difuso, a manifestação do poder difuso, eu mudo a interpretação da Constituição sem mudar o texto da Constituição. Lembram que a gente citou na sala de aula, salvo o melhor juízo, depois confiram aí se eu estiver errado, depois vocês corrijam, artigo 226, parágrafo 1º ou 3º, que trata sobre o reconhecimento da entidade familiar. A Constituição fala que o reconhecimento da entidade familiar é a união estável entre homem e mulher e facilitar que isso se torne a relação conjugal e tudo, mas a Constituição trata da entidade familiar como a união estável entre homem e mulher. Só que nós sabemos que a entidade familiar ela vai além disso, inclusive entre uma união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tranquilo. Só que a Constituição ainda consta lá que a entidade familiar é essa união estável entre homem e mulher. Mas espera aí, professor, na prática pode ser uma entidade familiar com pessoas do mesmo sexo, tranquilamente. Não mudou a Constituição, mas mudou a interpretação. Quando eu mudo o entendimento constitucional sem mudar o texto, eu falo que ali houve uma manifestação do poder constituinte difuso. Muda a Constituição, muda a interpretação da Constituição sem mudar o texto constitucional. Para mudar o texto, eu preciso de um rito de emenda constitucional. Qual que é, Luiz? Rito de emenda constitucional. E aí não é a manifestação do poder difuso, é a manifestação do poder constituinte derivado reformador. Cuidado com isso. Beleza? Tamo junto? Caminhando para o final, lembrem-se das normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia
limitada. As normas de eficácia limitada, lembra disso, elas não têm aplicação imediata, aplicação é imediata, aplicação é reduzida, aplicação não é integral, né? Eu preciso de uma norma complementar ali para que ela tenha a eficácia social, a eficácia prática dela. Lembre que todas as normas constitucionais nascem com eficácia jurídica, mas nem todas têm eficácia social. E o exemplo disso, que não tem eficácia social, são as normas de eficácia limitada. Só que eu preciso que vocês entendam que as normas de eficácia limitada, elas se dividem em normas de eficácia limitada declaratória de princípios institucionais e normas de eficácia limitadas declaratória de princípios programáticos. E qual que é a diferença, professor, disso aí? Lembra que quando eu falo de normas de eficácia limitada de princípios institucionais, eu estou tratando de normas que tratam sobre a organização do Estado. O Estado a criação de novos estados, lá no artigo 18, a criação de novos municípios, a criação de territórios federais, né, a implementação ali de regiões metropolitanas, tudo que trata sobre a organização do Estado, a organização institucional, né, organização de instituição, a criação de instituições, criar o Estado, né, e eu preciso de uma norma para que isso seja feita, a criação de novos estados, eu preciso de uma lei complementar para que eu crie novos estados. Eu estou falando de normas de eficácia limitada, de princípios declaratórios, de princípios institucionais. Normas de eficácia limitadas declaratórias de princípios institucionais, de princípios institutivos. Beleza? Normas de eficácia limitada declaratória de princípios institutivos. Trata de criação da organização do Estado, né, de instituições, quando trata disso. Quando eu trato de normas de eficácia limitada de princípios programáticos, eu estou falando de normas que vai tratar de programas sociais do governo. Programas sociais do governo. Então, normas que vêm tratar de direitos sociais, de princípios sociais, são essas normas eficácia limitada de princípios programáticos, de programas sociais em que a República Federativa do Brasil ela busca alcançar dentro dessa ideia de direitos sociais. Ficou claro? Então dê uma lida nisso, tá? Eu tenho eu tenho as normas de eficácia plena, eu tenho as normas de eficácia contida, eu tenho as normas de eficácia limitada de princípios institutivos e de princípios programáticos. Princípios institutivos, normas da Constituição que tratam da organização do Estado, de normas institucionais. Normas de eficácia limitada de princípios programáticos e normas constitucionais que vão precisar de uma complementação de uma outra norma para que elas tenham eficácia social, elas têm eficácia jurídica, mas para ter eficácia social eu preciso de uma outra norma. E quando eu trato de normas de princípios programáticos, eu estou falando de programas sociais, direitos sociais, voltada para esses princípios sociais. Tranquilo? Tamo junto? E aí, só para a gente fechar aqui, já caminhando 38 minutos, já para a gente encerrar aqui antes do 40, lembrem-se, mais uma vez, Luiz, qual que é o rito de aprovação de emenda constitucional? E o rito e a modificação da Constituição por meio de emenda é a manifestação de que poder, pelo amor de Deus, poder divino? Não, é o poder constituinte derivado reformador. E qual que é o rito, Luiz? Fala para a turma aí, beleza? Um abraço a todos, ficam com Deus, boa prova e a gente se vê aí amanhã, depois de amanhã. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima.